Ora então, muito boa tarde a todos. O meu nome é Marta Miranda, sou diretora editorial da Manuscrito e tenho o enorme prazer de estar aqui hoje, neste final de dia magnífico, teve um dia fantástico, com dois autores da Manuscrito. Um é autor de romances, é o autor de literatura mais vendido em Portugal em 2024 e o autor mais vendido em muitos anos que eu não vou enumerar porque senão não sairia daqui. E a Vera de Melo, psicóloga, também autora da Manuscrito e cara de TVI, como algumas pessoas certamente que irão reconhecer. Hoje traz-nos aqui um tema muito importante e que de certa forma une estes dois autores que à partida parecem paradoxais, que é a violência no namoro. A Vera trabalha este tema em consultório, infelizmente com alguma frequência. O Raul tem uma grande preocupação desde o primeiro livro em transmitir mensagens positivas de relacionamentos saudáveis. O último, precisamente, procura abordar o contrário, não é? Quando de facto nós estamos numa relação tóxica e temos alguma dificuldade em aperceber-nos disso, mas felizmente, olhando para os sinais, acabamos por tomar consciência disso e depois a jornada que é aceitar, sair e recomeçar. Vera, vou começar por ti, por te perguntar qual é a tua experiência sobre os números que nos têm chegado, de que a violência no namoro tem vindo a aumentar e é uma realidade cada vez mais presente em Portugal. Qual é a tua experiência em consultório desses números? Eu acho que de facto a violência no namoro tem vindo a aumentar, mas eu não sei se tem vindo a aumentar em termos de expressividade ou se nós cada vez mais ganhamos consciência de que ela é um facto. Isto porquê? Porque até aqui não tínhamos a noção exata de que algumas realidades que existiam era de facto violência no namoro. E porquê? Porque ainda se continuava a acreditar que o namoro e os namoros saudáveis tinham que ser de alguma forma intensos, tinham que criar aqui uma sensação quase de única, verdadeiramente especial e não podiam ser simples, leves e descomplicados. Então aquilo que acontecia é que as pessoas não tinham noção que estavam numa relação tóxica. E como não tinham a noção de que estavam nessa relação, e aceitavam quase como normal. Não é? Achavam que isso era uma forma de amar. Hoje, com a informação, e ainda bem que existe essa informação, aquilo que acabou por acontecer é que as pessoas ganham consciência e querem sair, não sabem como, mas procuram efetivamente ajuda. Raul, qual é a responsabilidade de um autor que escreve sobre amor? Se é que sentes que tens essa responsabilidade. Bom, no que diz respeito a este tema em particular, antes de mais, boa tarde a todos e muito obrigado por fazerem parte deste momento. Eu acho que quando nós, parecendo que não, eu sou influencer, não é? E todos nós, de certa forma, somos influencers, quanto mais não seja das pessoas que estão à nossa volta. E eu escrevendo para muitos milhares de pessoas, e eu tenho a felicidade de escrever para muitos milhares de pessoas, tenho esta responsabilidade acrescida de saber que estou a influenciar, de certa forma, pensamentos nestes milhares de pessoas. E, portanto, há muitas histórias que eu gostaria de escrever, mas que não escrevo, porque muitas delas não são histórias de amor. São histórias de falta de amor. E são histórias de, muitas vezes, de dependência emocional. E se calhar muitas histórias que nós crescemos a ouvir, como grandes histórias de amor, são, na verdade, e foram, na verdade, histórias de profunda dependência emocional, de relacionamentos tóxicos, de obsessão e não de paixão. E nós crescemos a ouvir essas histórias e considerar essas histórias grandes histórias de amor. E, portanto, eu, com este espírito de transformar o mundo, não é? Com esta pequena ambição de mudar o mundo, vim e comecei a escrever histórias daquilo que eu acho que é um amor mais saudável. E é por isso que eu tento abordar estes temas como os relacionamentos tóxicos. E muitas vezes, e há muita gente que me acusa de pôr finais que não são finais felizes, não é? Em alguns livros meus, mas é precisamente porque eles não podem ficar juntos. Porque se ficarem juntos, a mensagem que eu gostaria a passar era de que, olha, não te importes de ficar junto com uma pessoa que não te ama, não te valoriza o suficiente, ou com quem tu tens um relacionamento tóxico ou violento. Obviamente eu não posso. Claro que todos nós estamos a ver uma história de amor, queremos que eles fiquem juntos, que eles resolvam os seus problemas e fiquem juntos. Só que eu, ao contar isso, vou estar, se calhar, a induzir alguém que está na mesma situação a tomar a mesma decisão. E muito provavelmente estarei a influenciar de uma forma errada alguém. E lá está, ainda que se calhar até vendesse mais alguns livros porque teve um final feliz e as pessoas gostaram,
é os meus valores enquanto autor e a minha ética, se podemos dizer assim, não me permite pôr esses finais e, portanto, às vezes tenho de sacrificar um final feliz para poder passar uma mensagem. E achas que a cultura pop e a literatura têm de alguma forma vindo a romantizar as relações tóxicas? Bom, eu sei que cada vez mais se fala sobre isso porque é um tema quente. Lá está, como tu dizias, Vera, não sei se há mais, mas fala-se mais. E é isso, é como na violência, às vezes nós ligamos os noticiários e nós achamos, não, o mundo está pior. Não sei se está pior, eu acho é que antigamente não se falava, porque antigamente havia essa violência nos casais, dentro das casas, toda a gente sabia e ninguém dizia nada porque era assumido como normal. Aliás, nos filmes, nos próprios filmes, romantizava-se essa ideia, não é? Que no fundo isso é que era o amor, não é? Mas eu acho que tu podes continuar a ter finais felizes nos teus livros. Tenho uma sugestão, é eles irem ao psicólogo e fazerem terapia de casal. Porque se de facto eles fizerem terapia de casal, aquilo que acaba por acontecer é que, porque às vezes as pessoas trazem, quando se juntam, cargas emocionais muito grandes. Porque não é só eu e tu que nos juntamos, há todo o nós, tudo aquilo que nós trazemos, a nossa bagagem, o modelo de relação. E às vezes isso é que não permite efetivamente ter uma relação saudável. E por isso é que as pessoas cada vez mais hoje procuram terapia. E hoje em dia andamos, e tu dirás isso melhor do que ninguém, acabamos por projetar nos nossos relacionamentos aquilo que nós vimos e nós vemos nos nossos pais Sim. e nas pessoas à nossa volta. E nós crescemos com aquele modelo de relacionamento e achamos que aquele tipo de relacionamento é que é o suposto, porque não conhecemos outra realidade, porque se os nossos pais se dão assim e estão juntos há muito tempo, se calhar é isto que é suposto. E acabamos por projetar muitas vezes de uma forma inconsciente isso nos nossos relacionamentos. Sim, aliás, os dados que assustam cada vez mais são a violência no namoro no caso dos jovens. Isto porquê? Porque as pessoas continuam ainda a aceitar que controlar é sinónimo de amor. E que de facto o outro, porque nos ama, tem legitimidade para controlar o nosso telefone, tem legitimidade para dizer o que podemos e o que não podemos fazer, com quem podemos e não podemos falar. E isso está tudo errado, isso é uma outra coisa qualquer, mas não é amor. E amor é preferir estar, não depender. O amor não controla. O amor, de alguma forma, eleva o outro e permite que o outro cresça, flua e vá. E isto não é nada amor, não é? Eu acho que esses dados, sim, são cada vez mais preocupantes porque, de alguma forma, se tem legitimado aquilo que é a violência no namoro. E os jovens crescem com essa ideia, sem que, muito pelas influências, não só das redes sociais, mas também de novos modelos, não é? Eu acho que há uma crise do que aquilo que é o amor. Aliás, se nós perguntássemos a cada um de vocês que está aqui, provavelmente cada um de vocês tinha uma visão diferente acerca daquilo que é o amor. Aliás, eu acho que não há uma única definição, não é? E não havendo uma única definição, é difícil por isso, porque há um conjunto de princípios, mas não uma única definição, não é? E por isso é que eu acho que é tudo muito mais complexo. O segredo para os pais e para os pais é estarem atentos e educar, para nós é perceber o que é que faz este amor, não é? Porque já repararam, quem é que aqui, e levanta a mão, quem acha que o amor nos deve completar? Tem ratoeira porque agora as pessoas vão desconfiar da tua pergunta. Ninguém acha que nos deve completar? Acho que no fundo há mais pessoas que... Pois, eu também acho que não, mas nós passamos a vida a achar que o outro vem acrescentar à nossa vida, vem nos tornar mais felizes e alguém disse que a felicidade é uma escolha e é mesmo uma escolha no sentido de que o outro não nos vai fazer felizes. Nós temos que ser felizes, aliás, nós não temos nenhuma outra companhia na estrada da vida que não nós próprios e por isso perceber que o outro nunca nos trará essa felicidade. O outro não acrescenta, o outro não completa, não é? E por isso é que ninguém levantou a mão. Eu quero acreditar que todos têm amores verdadeiros, saudáveis e que está tudo muito feliz, não é? Como eu costumo dizer, e aproveitando essa deixa, o outro não serve para nos completar, serve para nos complementar, no máximo. Sim. E muitas vezes nós olhamos para outra pessoa como algo que falta em nós. Ou seja, como nós não nos amamos, procuramos alguém que o faça por nós. De uma forma inconsciente.
porque nós não temos isso cá dentro. Então buscamos alguém que nos dê essa validação exterior. Certo. E acabamos por desenvolver com essa pessoa uma relação de, não sei qual é o termo Mas técnico. dependência. Dependência, não é? chamo-lhe de dependência, não sou profissional, Sim. mas é assim que eu Mas já designo sabes essa... muitas coisas. Vou aprendendo, vou estudando também contigo. Eu acho que é mesmo isso. Eu acho que hoje vivemos numa era em que temos dificuldades de amor próprio. O que é que isto significa? No fundo, nós vamos buscar referenciais externos, aqueles que são instagramáveis de alguma forma, para encontrar aquilo que está dentro de nós e quem de facto nós amamos, que tem que ser, e o amor começa acima de tudo em cada um de vocês e em nós próprios. E esse é o verdadeiro amor e é a base para qualquer amor. Eu costumo brincar, falando muito a sério, que é impossível eu ter a capacidade de amar outro se não for capaz de amar-me a mim própria. Eu acho que esse é que é o verdadeiro desafio. Concordas? Olha, sim, eu também tenho essa muita dificuldade de como é que nós podemos dar alguma coisa que não temos, não é? Sim. Parece algo imaginário. E acho que em primeiro lugar, normalmente quando as pessoas estão num relacionamento que não é saudável, eu dou sempre essa sugestão. Que saiam dele, né? Como é óbvio, em primeiro lugar, mas que depois não saltem para outro. Porque é isso que muitas vezes acontece e enquanto fizerem isso e continuarem a fazer isso, nunca vão resolver os problemas que é preciso resolver para que as coisas melhorem, que é resolver as coisas que estão cá dentro. O que as pessoas fazem é, estou num relacionamento mau, mas não tenho capacidade de estar sozinho, tenho muito medo de ficar sozinho. Porquê? Porque não tenho provavelmente aquilo que era fundamental para estar bem sozinho, que é amor próprio. Então, como eu não tenho amor próprio, não estou bem sozinho, preciso de alguém para me dar esse amor, porque eu não o tenho. Então eu preciso de alguém. Então saio de um relacionamento tóxico e entro noutro. É como saltar de um barco para outro porque temos muito medo de molhar os pés. Ninguém quer ir a nado. E portanto acabamos por saltar de um barco para outro e nunca resolvemos. Perpetuamos esses padrões de relacionamento em relacionamento e nunca temos um tempo verdadeiramente sozinhos para nós arrumarmos as gavetas cá dentro e perceber, eu estou bem sozinho. E portanto, se vem para alguém para a minha vida é para melhorar e não para colmatar um buraco qualquer. Eu estava-te a ouvir e estava a pensar, aquilo que tu estás a falar é o mais difícil de conseguir, que é, no fundo, eu conseguir estar só. Eu aceitar a minha solidão e de alguma forma ser feliz com isso. E acho que hoje isso é o maior dos desafios que pode existir, não é? Porque no fundo, nós se pensarmos hoje, qualquer pessoa que aos 40 anos não tem uma relação, dizem logo coisas, e se forem uma mulher é encalhada, tem algum defeito, provavelmente tem um problema, não é? Porque no fundo ainda não conseguiu encontrar alguém. Explicar que não se é solteiro, está-se solteiro, que são coisas diferentes. O nosso estado civil não nos define enquanto pessoa, nem de alguma forma acrescenta ou limita. E eu posso escolher exatamente aquilo que eu quero fazer. Antes de estar sozinha do que mal acompanhada, já dizia a sabedoria popular, não é? Portanto, no fundo, eu acho que, e se pensarmos se nós temos essa legitimidade de vos mandar ou vos dar alguma mensagem para o dia de hoje, essa era uma delas, aprender a estar só. Porque no fundo, e repetindo-me, a única companhia que nós temos como certa na estrada da vida somos nós próprios. Então olhem para dentro, porque às vezes quando nós olhamos para dentro, ficamos verdadeiramente surpreendidos com as características, com as competências que todos nós temos. Porque às vezes andamos demasiado distraídos à procura de cópias essas às vezes imperfeitas, quando temos dentro de nós todo o potencial, que é só escutar, olhar e não esquecer que, acima de tudo, ser feliz é uma escolha. E em relação a isso há E muito... fomos mais do que um erro. Também, Sempre. também. Quanto mais não seja, fomos uma aprendizagem, uma lição que nos ajudou a crescer enquanto pessoas. E em relação a esse assunto de como sermos felizes, e muitas vezes esse medo que nos impede de estarmos sozinhos e que muitas vezes nos faz agarrar a alguém que é tóxico. E muitas vezes mantemos-nos no relacionamento só porque já estamos lá há muito tempo. E temos medo, não é? Do que é que vem a seguir. Temos medo de ficar sozinhos e garanto-vos, por muito maus que nós sejamos, há sempre alguém que vai gostar de nós e, portanto, podemos ser a pior pessoa do mundo, que vai haver alguém que vai gostar de nós. Não é por aí. Portanto, não é por aí que iremos ficar sozinhos.
Mas há muito medo, e há uma frase que me marcou, que é: nunca te prendas a um erro só porque já perdeste muito tempo com ele. E nós estamos constantemente a agarrar a erros da nossa vida, seja um relacionamento, ou às vezes até uma profissão, uma carreira, etc. Só porque já estamos ali há muito tempo. Portanto, já estou aqui há 5 anos nesta relação, não estou feliz, mas pronto, agora é só aguentar mais 50, não é? Mas eu dou sempre, e faço esta conta muito simples, que vai desmoronar este conceito, que é: imaginem que vocês conheceram o amor da vossa vida, ou o amor da vossa vida até então, aos 25 anos, ou aos 20 anos, por exemplo. E tiveram 20 anos juntos, até aos 40. Mas entretanto as coisas começaram a correr mal e não sei o quê, e vocês não estão felizes e querem sair, mas já estão ali há 20 anos uma vida, os vossos filhos se calhar já foram para a faculdade, etc. Para começar agora tudo novo, não. Agora só tem de aguentar mais algum, não é? E eu faço essa conta. Imagina que vocês têm a coragem de terminar um relacionamento de 20 anos, aos 40 anos, e depois vão ouvir aquelas coisas que a Vera disse aqui, né? Que vais ficar para ti, etc, etc, essas coisas todas. Mas vocês vão ter a coragem de fazer ouvidos surdos e ler um livro do Raul, outro livro da Vera, e vão aprender uma série de coisas, expandir a consciência, ficarem bem resolvidas cá dentro, arrumar as gavetas. E depois, quase por magia, porque vocês aumentaram o vosso nível de consciência, vai aparecer alguém de acordo com aquilo que vocês são. Antes aparecia um tipo de pessoas, agora vocês já não são a mesma pessoa, certo? Porque já aprenderam uma série de coisas. Agora vão aparecer outro tipo de pessoas na vossa vida. Se calhar muito mais alinhadas com aquilo que vocês querem para vocês. E vocês vão se apaixonar profundamente. A pessoa obviamente está muito mais alinhada convosco do que até então. E vão ficar juntos até aos 80 anos, por exemplo. E morrem felizes, pronto, não interessa. No mesmo dia, não interessa. E vocês terão passado 40 anos ao lado dessa pessoa e com outra pessoa 20 anos. Ou seja, uma questão rápida de matemática, eu já sei que a vida dos 40 aos 80 não é a mesma que dos 20 aos 40. Mas já é sei. muito mais interessante, não se Pronto. trabalha, está-se reformado, vive-se. Mas foram 40 anos felizes. E vocês aos 40 anos achavam que já era tarde demais para começar de novo. E aqui, rapidamente, numas contas de merceeiro, eu consegui desmentir isso. Eu acho que nunca é tarde demais para começar de novo. Eu acho que às vezes nós temos muito medo, principalmente do julgamento alheio, do que é que as pessoas vão achar, e agora, o que é que vão dizer, tanto tempo, o que é que terá sido que aconteceu. E acho que nós temos que pensar que essas mesmas pessoas se foram aquelas que disseram outras coisas positivas acerca de nós e que acharam que aquele amor ia ser para a vida toda. Nem a música foi para a vida toda, portanto eu acho que se calhar temos que pensar que a nossa felicidade é um estado e como estado que é, não temos que estar sempre felizes e às vezes as pessoas ou as situações que nos fazem felizes num dado momento não nos fazem felizes nos outros. Agora, eu concordo com o Raul, mas acho que é muito difícil, é preciso ter coragem para sair de uma relação. E acho que dói muito, porque no fundo, a não ser que tenha existido algo como uma traição ou algo mais complexo, é difícil porque nós amamos muito aquela pessoa. E dizer adeus e terminar essa relação, eu diria que é uma das coisas mais difíceis, pela empatia, pelo amor, por tudo aquilo que nós vivemos. Mas nós não ficamos com alguém de que não gostamos. Nós merecemos uma oportunidade para ser verdadeiramente felizes. E nós só temos uma vida. Não sei se vocês têm noção disso, não é? Porque às vezes dizem que ainda tens tanta coisa, não temos nada. A vida é muito efêmera para nós estarmos ao lado de quem não amamos verdadeiramente. Eu sei que isto é duro, aquilo que estamos a dizer, mas no fundo é essa a realidade. Acrescente aquilo que nos faz verdadeiramente felizes. Eu acho que é muito difícil, mas é possível. E a prova disso é que às vezes eu acredito em segundas oportunidades e também acredito que nós atraímos aquilo que nós queremos. Quando nós gostamos efetivamente de nós, a forma como nós nos tratamos dita a forma como nos tratam. Então, se eu estou naquela fase que o Raul falava de autoconhecimento, estou feliz, eu vou atrair verdadeiramente a pessoa que me faz feliz. E por isso eu acho que esse é o desafio e é um ato de coragem saber recomeçar. Saber recomeçar é mesmo um ato de coragem e recomeçam tantas vezes. Eu adoro um poema que acho que até eu sei de cor, de Miguel Torga, que é Recomeça se puderes. Recomeça se puderes, sem medo, sem angústias e sem pressas. E nos passos desse... E nos
passos que deres, olha, agora vou... Nos passos que des nesse caminho do futuro, dá-os em liberdade, de nenhum fruto queiras só metade. Isto porquê? Porque nós às vezes aceitamos meias relações, meias verdades, meias amizades, até meia felicidade. E acho que este poema do Miguel Torga, já bem antigo, diz-nos uma coisa muito importante, que de nada nós podemos querer só metade. E não podemos estar numa relação a querer efetivamente só metade. A querer só uma metade de uma amizade, uma metade de um marido, metade de uma relação, metade de um trabalho. De nada podemos ser só metade. Porque nós, efetivamente, somos pessoas inteiras e precisamos mais do que uma metade. Amém, amém. Entraste. E nem de propósito, a frase que vem atrás do meu livro, agora passando a bola para o meu lado, no fim de contas é melhor nada do que só metade. Portanto, a propósito daquilo... É mesmo isso, é porque eu acho que nós aceitamos metade de coisas com medo de não ter nada, não é? E acho que vale mais não ter nada do que ter só metade. Pelo menos não é? no amor acho que sim. Hoje vou pôr esta minha frase no Instagram, antes nada do que metade. Estás não é? inspirada. Vou copiar isto, não é? Antes nada, quem é que está de acordo connosco? Antes nada que metade levanta a mão, por favor. Antes nada que pronto, tudo alinhado. Isso é que é bom. Olha, vamos fazer aqui um teste, que eu gosto sempre de fazer esta pergunta. E é uma pergunta que é só uma pergunta e vocês vão responder e não vão responder para mim, porque não me interessa a vossa resposta. A resposta só interessa a vocês mesmos. E, portanto, não precisam de levantar a mão. Mas a pergunta é desafiante e pode hoje mesmo, terminar com a vossa relação. Ouch. A resposta, não é a pergunta, não é a pergunta, a resposta. E a resposta é convosco. Eu só vou fazer a pergunta. Porque eu tenho um livro que eu largo quem não te agarra, e o próprio título diz, e que muita gente me disse que decidiu terminar o relacionamento depois de ler este livro. E eu acho muita graça a isso. E portanto vou fazer uma pergunta, não é um livro, é uma pergunta que pode fazer o mesmo. E a pergunta é assim, não precisam ter medo, mas ela pode mudar a vossa vida. Está tudo um bocado assustado, não sei se já reparaste. Eu adoro fazer esta pergunta. E a pergunta é assim, e vocês não precisam de responder, vão responder só para vocês mesmos. Imaginem que eu agora tinha aqui uma varinha mágica, e vos dava o poder, hoje mesmo, de terminarem o vosso relacionamento, o relacionamento que vocês têm, se tiverem. Hoje mesmo vocês podiam terminar esse relacionamento e garanto-vos que nenhum dos dois iria sofrer rigorosamente nada. Nem vocês, nem o vosso companheiro, nem família, nem amigos, ninguém. Ia ser completamente indiferente para toda a gente. Certo? Eu dava-vos esse poder agora mesmo. Vocês terminavam o relacionamento ou continuavam nele? A pergunta é esta. Mesmo sabendo que não iam sofrer rigorosamente nada, vocês continuavam no relacionamento ou saíam dele? A resposta a esta pergunta diz muito sobre aquilo que vocês estão a viver. Mas é só a pergunta, a resposta é convosco. Agora deixamos as pessoas refletir. É um Estamos processo, a pensar. é um processo de reflexão, não é? Eu acho que esta pergunta muda uma vida, não é? Porque às vezes nós não terminamos relações com medo de magoar o outro, não é? Porque o amamos muito, mas também por causa dos nossos pais, dos nossos sogros, do que é que as pessoas vão achar dos filhos, do que é que as pessoas vão achar de nós, porque estamos a fazer tudo isso e às vezes todos esses motivos são só motivos errados e não interessam nada. O que é que deve manter um relacionamento? É o que foi ou o que queremos que venha a ser? Porque muitos relacionamentos são mantidos apenas pelo passado. Porque já estamos há muito tempo juntos, porque temos filhos juntos, porque temos uma casa e temos um crédito juntos. Isso parece um contrato, não é? Negócio, não é? Parece um negócio. Eu agora juntei-me contigo, assinámos um contrato e agora acabou tudo. Pronto, agora temos que manter esse contrato até ao fim, não é? É duríssimo. Não, acho que é importante e é preciso cada vez mais haver este aumento de consciência dos relacionamentos. Nada como nós estudarmos sobre isso, lermos livros sobre isso. Eu sinto que vivi muitos anos da minha vida sem ter consciência do que era amor, do que era paixão, do que era obsessão, do que era apego, dependência emocional. E só quando fui ler e percebi, olha, afinal aquilo que eu estava a viver, que eu achava que era um amor louco, não. Eu estava apenas obcecado ou estava apenas dependente emocionalmente de alguém porque já estava lá há muito tempo ou porque queria muito a atenção de alguém, que ao ponto de baixar
a fasquia, porque o que acontece muitas vezes nos nossos relacionamentos é: eu acho que valho 10, o meu valor é 10. Só que depois aparece uma pessoa na nossa vida que nós gostamos muito e queremos muito ter na nossa vida porque é muito bonita, é muito atraente, é muito isto e muito aquilo, e nós gostamos muito dessa pessoa e queremos muito tê-la na nossa vida. Só que o que ela nos diz? Opá, é assim, eu até gosto de ti, mas tipo, não és a pessoa dos meus sonhos. Tipo, és bonito sim, mas não és nada de especial. Tens um corpo bonitinho, mas não é nada assim 5 estrelas. Portanto, tu achas que vales 10, mas eu ofereço 5. É pegar ou largar. E portanto, eu para ficar na tua vida ofereço 5. E o que é que nós fazemos? Como gostamos muito dessa pessoa e queremos muito tê-la na nossa vida, aceitamos a oferta, 5. Mas nós achávamos que valíamos 10. Ora, a partir do momento em que nós aceitamos 5, passamos a valer 5. Porque nós não valemos aquilo que merecemos, valemos aquilo que aceitamos, valemos aquilo que permitimos, muitas vezes. E portanto é aqui que desde logo, começa os erros nos nossos relacionamentos. Repete é lá que isso em looping. Repete em constantemente. repete em looping. Que às vezes é não preciso, não é? Porque eu acho que quando nós aceitamos, abrimos a porta. Abrimos a porta para depois normalizar e já somos um 5. E depois esse 5 vai passar a ser 4, porque nos vamos moldar, porque gostamos muito daquela pessoa e depois vamos alterar coisas em nós e às vezes no final dessa relação já só somos um. E no final de tudo perdemos aquilo que era mais importante, que era o amor próprio. Sim, mas isto está a ficar assim um bocado tenso, não é? Eu hoje, eu sou assim uma pessoa muito organizadinha, então preparei assim uma dica. Porque eu gosto destas coisas e preparei uma dica. Então o que é que era? Há uma palavra que eu gosto muito que é descomplicar. Então eu achei que devia criar um acróstico e esse acróstico tinha que ter as dicas para um namoro saudável. Porque eu agora ando assim armada em escritora, estão a ver? Ia estar aqui ao lado do Raul Minha Alma e portanto tinha que fazer alguma coisa assim, com nível, não é? Ao nível do Raul. Então eu escrevi aquilo que eu acho que são os ingredientes secretos, digamos assim, para um namoro saudável, que é o acróstico da palavra descomplicado. Então vou ler-vos. Este é o momento em que vamos sacar do bloco de notas, certo? Sim. Para Ou escrevem no telemóvel. Eu até escrevi umas folhinhas, assim, estou a ser muito, tenho aqui tudo escrito depois. E depois vou fazer um artigo bonito. Então, a primeira palavra, o D, disponibilidade. Isto porquê? Porque às vezes nós não estamos disponíveis para o outro nem sequer para amar. Então se não estamos disponíveis nem para amar a nós nem ao outro, é melhor não começarmos relação nenhuma. A seguir é de empatia. Esta capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, aceitar o outro e perceber o seu ponto de vista. Às vezes numa relação nós queremos ter razão. E deixamos que essa razão nos tolde de alguma forma ao raciocínio e depois está tudo errado porque estamos demasiado centrados em nós em vez de ouvirmos o outro. Depois, o S de suporte. Já pensaram que tantos relacionamentos acabam porque a pessoa, em vez de buscar suporte no parceiro, busca suporte numa amiga, num colega de trabalho, numa outra pessoa qualquer? O nosso companheiro deve ser o nosso suporte, deve ser aquela pessoa que vibra com os nossos sucessos, mas também que nos apoia naquilo que são os nossos fracassos, porque todos temos. Depois, C de cuidado. Cuidado com o outro, estar atento, tomar conta dele, não é? Porque eu acho que nós também precisamos disso. Depois, O de ouvir. Ouvir não é para eu estar preparado logo para responder. Que às vezes nós estamos a ouvir o outro e a ouvir numa relação, logo para querer dar uma resposta, não é? Sim. Conseguiram ouvir? Não. Eu tenho jeito Fala para lá, a menina do fala lá. microfone, não sei se vocês repararam. Espera aí, vou fazer como fazem nos programas de televisão. Nos Nós vamos domingos, levar- já à tarde. Olha. Não tenho saltos que eu não consigo andar. Eu costumo dizer estás-me a responder para me mandar calar, ou seja, para prosseguir, ou queres interiorizar e realmente ouvir e estás-me realmente a responder. Esse é mesmo o objetivo, é porque nós estamos tão preocupados em querer ter razão que já estamos, nem só ouvimos metade da primeira frase ou a parte final, então não escutamos realmente aquilo que o outro estava a dizer. Então como é que lhe vamos conseguir responder se nem sequer efetivamente ouvimos aquilo que ele estava a dizer? Porquê? Porque estamos sempre preocupados em ter razão. Depois
dizia do ouvir motivação. Deve ser o nosso namoro que nos dá aquela energia, aquele ímpeto para conseguir fazer coisas. Porque nós estamos tão energizados e tão felizes com aquela relação que depois tudo o resto que vamos fazer é assim leve. Percebem? Porque está tudo bem na nossa vida. Aconteça o que acontecer, eu sei que vou chegar a casa e vou ter aquele abraço, aquele beijo, aquele suporte. Então, está tudo bem. Posso ir lá, posso ir explorar, posso ir viver, que está tudo certo. Depois, o P de parceria. Isto é suposto que seja uma relação de parceria, de suporte, e que estejamos em uníssono a lutar pelo aquilo que são os nossos sonhos. Depois, o L de lealdade, e esta lealdade não é só não trair, é lealdade em termos de princípios, de valores, de respeito, vai muito para além da traição. Depois, I de integração. Este é difícil. Às vezes nós gostamos de alguém, mas queremos mudar o outro. E queremos quase que ele seja aquilo que é o nosso espelho. E não o queremos aceitar genuinamente como ele é. E esta integração simboliza eu de facto integrá-lo na minha vida, tal como ele é, aceitar e fazer cedências, porque isso também é amor. C de crescimento, é suposto que cresçamos em conjunto, que nos suportemos e que acima de tudo seja um trabalho em conjunto. A de aceitação, eu vou-me já calar, tá? A de aceitação, aceitação no sentido de, já repararam que nós passamos a vida a querer mudar o outro? Não sei se gosto muito disto. Endireita-te, põe-te quieto, olha a roupa que tu trazes, olha o cabelo, porquê é que disseste isso? Não sei se gostei, cuidado. Passamos a vida a dizer isto às pessoas. Às vezes aquilo que tu dizes não é bem certo, porquê é que disseste isso? Amar não é isto. Amar é aceitar o outro exatamente como ele é. E depois de dedicação. Às vezes, com o passar do tempo da relação, o que é que nós fazemos? Descuidamos. Isso bem. E, portanto, esquecemos de cuidar do outro. Mas de repente estamos a cuidar de tudo à nossa volta. Mas esquecemos da pessoa que está lá em casa. Ontem vi um post no Instagram que era porque é que nós damos a melhor versão de nós próprios no trabalho, que metemos uma capa para nos controlarmos, damos a melhor versão na relação com os amigos, damos a melhor versão com tudo, mas depois chegamos a casa e damos ao outro a nossa pior versão. Acham que eles merecem? Então porquê é que fazemos isso? Pensem lá, porquê é que fazemos isso? Sabem porquê? Porque damos como certo. Achamos que aquela pessoa vai sempre estar lá, vai desculpar tudo, e que está certo e que faz parte de nós. Mas nada na nossa vida é por garantido. Nunca deem nada por garantido, porque não há nada garantido na nossa vida. Nem a vida, já pensaram nisso? Depois, já disse a dedicação e por último, o olhar consciente. E olhar consciente quer dizer que às vezes nós romantizamos e outras vezes aquilo que fazemos também é diabolizamos o outro. Então, com o passar da relação, quem é que nunca teve dramas por causa da tampa da sanita? Nem, pelas vossas caras ninguém teve. A tampa da sanita, não, demasiada informação, mas a tampa da sanita, por várias, a escova de dentes, a roupa no chão, de repente tudo com o tempo fica um drama. Não é? E olhar consciente é pensar, porque é que a pessoa está a fazer aquilo? Vamos aceitar. E aceitar não é aceitar lá a roupa, é perceber porque é que isso está a acontecer. E acho que, em traços gerais, eu só queria que todos vocês tivessem um amor descomplicado. Muito bem, muito bem. Isto foi para ti, só para eu... assim, obrigado pela homenagem. Isto foi só assim para eu não me sentir tão mal, não é? Porque isto, não é? Tanto para quem? O melhor autor, mais vendido, essas coisas com esses títulos todos. Eu ainda não tenho nenhum destes títulos, portanto resolvi escrever umas coisas assim bonitas. E falaste muito bem e parabéns. Acho que todos nós anotámos aqui muitas coisas e dava para eu não vi ninguém a anotar nada. Por isso significa que... Significa que as pessoas... Eu tenho um papelinho, eu escrevi uma folhinha com as coisas todas, assim um textinho bonito. É como uma pessoa com a idade, sim, porque eu tenho mais 10 anos, 15 anos que tu, quase. Não vamos fazer contas agora. Não vamos. Eu já fiz então, aqui com contas idade, nós vamos começando a escrever as coisas todas num papel, que é porque às vezes pode haver alguma coisa que a gente se esqueça e vai lá ver, não é? Parece-vos bem? Sim? Pode sim, sim, acho que sim. Portanto, dizendo coisas acertadas, perguntas pertinentes para que tenham uma resposta o mais adequada possível. Qual deles? São 2
São dois. Não estou a perceber. Vai interromper a sessão para sobre quem são. Se calhar pode-se deslocar aqui, são as pessoas que estão cá ao meu lado, um autor de romance e outro psicólogo. Sim, sim, olha, Raul Minha Alma e Vera de Melo, muito gosto. Como é que o senhor se chama? Foi um gosto tê-lo aqui. Obrigada. Não, de todo. Obrigada. Eu ia roubar-te o microfone para perguntar, nós estamos mesmo a terminar a nossa sessão, para perguntar se alguém desse lado quer colocar alguma questão, porque, regra geral, estas são sessões que vocês gostam sempre de participar e eu não queria deixar de dar a oportunidade de vos questionar se alguém quer levantar a mãozinha para fazer uma pergunta. Boa tarde. Sendo a questão do amor algo tão necessariamente vivido, problemático, conflituoso e cheio de experiência, que aquela senhora falou e muito bem, queria perguntar a si, ou em minha alma, se, sendo tão jovem, ao falar tão, entre aspas, habilitadamente, ou não sei como é que é dizer, ao falar tanto no amor, e sendo tão jovem, se não falará apenas do ponto de vista ficcional, como ficção, constrói histórias de amor, inventa, supõe finais felizes, finais infelizes, é mais radicado numa ficção, numa invenção, do que na sua experiência de vida. Sim. O amor é uma aprendizagem ao longo da vida. Claro que eu, quando chegar ao final da minha vida, que eu espero que seja daqui a muitos anos, vou ter uma experiência mais acertada. Mas eu acho que isto segue. Eu acho que com o tempo, a experiência, espero eu, siga para aquilo que nós chamamos na matemática uma assíntota. Ou seja, há um crescimento muito gradual nos primeiros anos da nossa vida, depois que se vai estabilizando, vai sempre aumentando, mas vai aumentando de forma muito menos gradual à medida que os anos vão avançando. E eu julgo e acredito, e espero que sim, que já tenha avançado e alcançado muito a maior diferença de aprendizagem. A partir daqui vou continuar a aprender, quero continuar a crescer, mas não acho que vá mudar tanto a minha opinião sobre o amor daqui a 30 anos, como a opinião que eu tinha sobre o amor há 10 anos atrás. Acho que nos últimos anos cresci muito por conta daquilo que me foi acontecendo na vida, mas sei que, claro, quando uma pessoa olha para alguém que sei mais novo e ouvir alguém mais novo a falar sobre amor, eu também vejo as outras pessoas a falarem sobre amor, nós desconfiamos sempre se aquela pessoa está a imaginar, está a projetar aquilo que ela gostaria de ser, se ela realmente entende o que é amor, porque ainda não viveu o suficiente. Mas eu acho que já fui mais novo também. Mas eu sei que também um dia vou deixar de ouvir isso e, portanto, apesar de tudo, também vou saborear ainda é novo, porque já são mais de 30 anos cá. Mas acho que já sei o suficiente para, no mínimo, ter um relacionamento saudável, um relacionamento que eu quero manter para sempre. E, portanto, se isto não é amor, então não sei o que é. Portanto, eu acho que estou bem encaixado. Eu queria dizer uma coisa que é, no que toca ao amor, e aquilo que a psicologia diz é que nós não precisamos de passar pelas situações para termos noção delas, não é? Ou seja, nós não precisamos de viver uma traição, não precisamos de alguma forma de viver um amor tóxico para sabermos e para termos uma noção do que é e de como é que lidamos com isso, diz-nos a psicologia. E depois, há pessoas que no que toca ao amor, não obstante de serem novas, têm a alma de velhas. O que é que isto significa? Parece que viveram tanto, sabem tanto, estudam tanto, que no fundo é quase que se soubessem muita coisa, nunca se sabe tudo, mas sabe-se muita coisa. Porque eu acho que há uma grande diferença entre aquilo que é um livro de ficção e daquilo que é um livro técnico. E ultimamente, entrevistando várias pessoas que escrevem livros de ficção, um autor de ficção
tem muito trabalho e estuda muito. Não é só inventar coisas. E não estou a defender-te, tá? Portanto, eu acho que é mesmo um trabalho muito difícil, porque tem que se perceber muito, estudar muito, viver as personagens e perceber cada conceito. E isso acho que é um trabalho mesmo muito árduo. E para isso é preciso saber-se muita coisa, ler-se muitos autores, ler-se muita informação científica, para de alguma forma conseguir dar a melhor versão daquela personagem ao outro. É isso mesmo, velho, é isso mesmo. Eu Aquela acho. senhora quer fazer. Aquela senhora... Boa tarde. Eu queria fazer 2 críticas construtivas à lista de ingredientes. Para já queria agradecer. E há 2 coisas que eu acho que não foram faladas ou que se calhar não foram abordadas da maneira certa, pelo menos da maneira como eu vejo, porque acho que cada um olha para o amor da sua maneira. Uma delas foi o pilar, que o pilar em casa tem que ser o namorado. Eu não tenho dúvidas disso, mas há relações que seguem na nossa vida e que não se devem perder. E eu tenho sentido isso, as minhas amigas têm sentido isso. E se há coisa que eu acho que é tóxico numa relação, é a pessoa acreditar de eu tenho aqui o meu pilar em casa, eu já não preciso de ninguém. E acho que do que mais se vê, pelo menos na minha geração, do que mais se vê, é aquelas pessoas que entram num relacionamento e deixam de ter amigos. Ou seja, aquela situação a pessoa que eu tenho em casa tem que ser o meu pilar, não tem que ser só ele. Há situações que são com ele, há situações que são com as amigas, com os amigos, há pessoas para tudo. E acho que estar numa relação saudável é saber que temos as nossas pessoas e que não é só uma pessoa. Porque se há um dia que eu tiver que... Já tive os 20 anos com ele e vou passar os próximos anos, os 40 anos com outra pessoa, eu tenho que ter o meu suporte lá e não vai ser só aquela pessoa. É as pessoas que estiveram lá, se calhar 20 ou 30 anos antes. E, por outro lado, não é só a questão dos amigos, mas é também a questão de não querer mudar o outro. Eu acho que não se deve querer mudar o outro, ou seja, se queremos estar numa relação, devemos estar com ele porque gostamos dele, mas, por outro lado, acho que é importante também saber que uma relação dá trabalho. E acho que, atualmente, as relações não duram tanto. Não é só por causa da questão cultural, acho que também é um bocado porque as pessoas relaxaram e acharam que tu tens que me aceitar tal e qual como eu sou e eu não vou fazer cedências nenhumas, eu não vou mudar nada. Não, não é verdade. Uma relação para funcionar, as pessoas também têm que saber trabalhar em conjunto. E é como no trabalho. Trabalhar em conjunto é saber conhecer como é que são as pessoas e moldar-nos a cada um deles. Pronto, já era isto. Estás com muita vontade de falar. Eu acho que estamos completamente alinhadas. Eu acho que não usei a palavra pilar, porque eu acho que há muitos pilares na nossa vida e estamos completamente alinhadas. Aliás, um dos maiores problemas é que, quando no início da relação, e que também faz parte da fase da paixão intensa e do amor-paixão, nós vivemos para o outro. Mas é uma fase muito curta e isso não significa que não existem outras influências ou outros agentes de socialização e de suporte. Estamos completamente alinhadas. Hoje, aquilo que dizia, nós temos todos muita falta de paciência, porque vivemos numa sociedade no aqui e no agora, e nós queremos agora, queremos que a relação seja perfeita no agora. Se dá trabalho, se custa muito, não quero, é descartável, e portanto acho que estamos completamente alinhadas. Estava aqui no textinho grande, espera aí, olha, se calhar depois dou-lhe o textinho grande das folhas todas, porque são para aí umas 7, e depois está cá tudo, mas nós tem que ter espírito de síntese, está a ver? E portanto não dava, tinha que haver espírito de síntese. Não sei se queres acrescentar alguma coisa para fecharmos, nós já estamos em cima da hora, já passou um bocadinho. Queres acrescentar alguma coisa? Não, acho que... Obrigada. Obrigada por terem estado aqui. Obrigada, eu respondi logo à pergunta e não agradeci a vossa presença por trocarem o vosso sofá de domingo, por virem assistir ao Raul a dizer coisas interessantes e, portanto, obrigada do fundo do coração e agora divirtam-se, passem no stand da presença e juntem-se a mim e ao Raul no sábado às 14, mas para falarmos de se a felicidade é uma escolha, cada um de vocês
também nasceu para ser feliz. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.